Pelo teu amor, pelo teu amor, sou. Amém. Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Espero que esse louvor já esteja aí com vocês, assim como fala muito comigo. Eu escolhi 2 louvores para tocar, né? Um que fala sobre a gente se despir, né? De nós mesmos. Às vezes a gente se sente tão inferior, mas às vezes a gente se sente tão superior, né? E o primeiro louvor fala que a gente não quer, eu não quero que as pessoas me exaltem, eu quero que exaltem a Deus. Quando eu for usada, eu não quero que fale, olha, a Thalita me curou, a Thalita fez isso. Eu quero que fale, Deus usou a Thalita para isso. Porque hoje eu estava até conversando com uma irmã falando que só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, né? Ele é tão misericordioso, a gente é tão falha, ele é tão misericordioso, ele faz coisas tão perfeitas. Eu sei que muitas aqui devem estar passando por alguns momentos de dificuldade, tá passando por alguma enfermidade, falta de emprego. Não sei o que vocês estão passando. Eu sei que muitas pessoas estão passando por momentos muito difíceis, assim como eu já passei um dia. Mas Deus, ele é tão misericordioso da gente. Se vocês estão passando por qualquer coisa que seja ruim hoje, creiam que tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Até nos momentos tristes, de choro, ele tem um propósito. Algo a gente vai tirar de bom nesses momentos. Então, como eu disse no segundo louvor, né? Para onde nós iremos? Eu tenho falado isso muito. Não tem mais para onde voltar, gente. A gente não tem mais para onde voltar. Só existe um caminho. Só um caminho. Então, a gente que resolveu dar o primeiro passo, quem está aqui resolveu dar o primeiro passo, esse é o único caminho que existe. Não tem mais como voltar atrás. Quanto mais a gente está na presença dele, mais a gente quer ele. Então, que vocês possam sentir a presença de Deus, assim como eu tenho sentido na minha vida. Cada dia que eu caminho, cada dia que eu dou mais um passo, eu vou sentindo cada dia mais a presença dele. E é muito bom sentir. É um choro, mas é um choro de alegria. Hoje de manhã eu sentei aqui para orar e eu estava tão corrida. Eu falei, vou sentar no computador, vou orar rapidinho. E orando 5 minutos que eu orei aqui, eu senti tanta presença, tanta presença. Eu comecei a chorar e eu falei, se alguém entrar aqui vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas era um choro de alegria, porque Deus é muito misericordioso. Nossa, ele é muito bom. Ele faz coisas que eu falo, Senhor, mas eu não mereço nem 1/3 do que eu estou vivendo, sabe? Deus é perfeito, perfeito. Então, que essa noite a gente possa sentir a presença dele, que vocês possam sentir o tocar dele, o abraçar, o pegar no colo, sabe? Porque às vezes a gente precisa sentir que Deus está pegando a gente no colo, que vocês venham sentir a presença dele hoje, tá bom? Hoje e todos os dias, né? Que vocês busquem sentir a presença dele todos os dias. Vamos iniciar o nosso culto. Então, as meninas que estão aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Eu estou com conexão aqui, estou liderando esse grupo de mulheres, mas o grupo é de todo mundo. Meu nome é Thalita. Fico muito feliz de tê-las aqui. Toda quarta-feira essa reunião de mulheres acontece. Cada quarta a gente traz ou pessoas diferentes, ou de dias em dias a gente, né, intercala, mas a gente sempre está trazendo uma mulher abençoada aqui para trazer. E hoje eu estou muito feliz. Mais uma vez a Aline aceitou o meu convite. A Aline é uma pessoa, uma amiga pessoal, uma bênção de Deus. A gente ia para o samba junto, agora a gente está caminhando com Deus junto. Então, Deus faz, né, as conexões e a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. E Deus uniu nossos caminhos. Então, hoje eu estou muito feliz dela estar aqui buscando a Deus, né? Como ela fala, o meu esposo foi plantando a sementinha em cada um, né? E hoje a gente está aí regando essa semente. Então, eu fico muito feliz dela ter aceitado mais uma vez o nosso convite de trazer uma palavra aqui.
Fico muito feliz de cada uma de vocês, as que estão aqui pela primeira vez, que foram convidadas, se sintam muito bem-vindas nesse grupo, tá bom? Antes da gente passar a palavra para a Aline, eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para que vocês, né, se possível, eu sei que algumas estão em carro, algumas estão fazendo janta, estão na correria, mas se possível, consiga parar aí 2 minutinhos para a gente fazer uma oração antes de iniciar, tá bom? Então, se vocês puderem, fechem seus olhos agora. Oh, meu Deus. Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite eu quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer, meu Pai, pela tua misericórdia, pelo teu sustento, Pai. Obrigada pelo alimento, obrigada pela vida de cada uma das tuas filhas que estão aqui, meu Pai, aquelas que separaram este tempo, Pai, para te ouvir, para te buscar, Senhor. Senhor, e aquelas que ainda estão por vir, que o Senhor prepare, Senhor, que o Senhor tire todo o impedimento, Senhor. Que o Senhor prepare elas para estarem aqui, Senhor. E aquelas que não puderam estar, que o Senhor também vá de encontro com cada uma delas, que o Senhor possa cuidar, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, nesta noite que nós venhamos sentir a tua presença, Pai. Que cada uma das tuas filhas venham sentir o Senhor falando com elas, Pai. Senhor, que o Senhor fale ao profundo, ao íntimo, meu Pai, que elas venham entender que é algo para elas, Senhor. Senhor, muitas vezes viemos aqui buscar algumas respostas, Pai. E que o Senhor possa trazer essas respostas, Pai. Mesmo que não for a que a gente quer, mas que a gente venha ter entendimento que é o que o Senhor quer, Pai. Pois, como eu sempre digo, né, Pai? A tua vontade é boa, perfeita e agradável, os seus planos são melhores e maiores que os nossos. Então, que nós possamos ter entendimento, Pai, da tua palavra hoje. Senhor, abençoa cada uma das tuas filhas, Pai. Visita o lar, visita, meu Pai, a saúde, visita, meu Pai, os familiares, visita os trabalhos, visita os casamentos, os relacionamentos, visita, meu Pai, o ministério, o chamado das tuas filhas, que elas possam entender, que elas possam sentir, Pai, que o Senhor possa ir de encontro com elas, Pai. Senhor, usa a vida da Aline, meu Pai, que não venha ser ela, mas que venha ser o Senhor falar através da vida dela, Pai. Abre a boca dela, dê ousadia e autoridade para tua filha, Senhor. Senhor, eu te peço também, protege ela, protege a casa dela, a Giovana, Senhor. Senhor, protege onde ela pisar, que onde ela for, ela continue sendo, meu Pai, sendo usada por ti, Pai. Senhor, abençoa ela, usa ela como instrumento do Senhor, Pai. Senhor, fala ao coração da tua filha, Senhor. Traga as respostas, Pai, que ela também vem buscando, Senhor. Fala ao coração dela também, Senhor, porque eu sei que antes mesmo do Senhor trazer essa palavra para o Senhor já tem falado ao coração da tua filha, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor, e aquelas que ainda estão por vir. Senhor, que nós possamos, meu Pai, aumentar esse grupo de mulheres, que a gente possa tocar outras vidas, que a gente possa ganhar vidas para ti, Senhor. Porque o intuito desse grupo, Pai, é falar do teu amor, é falar de ti, é ganhar vidas para ti, Senhor. Então usa, meu Pai, cada uma das tuas filhas como teu instrumento. Senhor, tira todo o medo, Pai, tira toda a angústia, toda a tristeza, toda a seta maligna, toda inveja, todo olho gordo, Pai. Tira também, Pai, toda a timidez, Pai. Abre a boca das tuas filhas, dê ousadia e autoridade para elas, Pai. Senhor, abre os olhos, os ouvidos, Pai, que elas possam estar atentas aos teus sinais, Pai. Que nós possamos, Pai, fazer coisas que só forem da tua vontade, que a gente não venha falar nada que não for da tua vontade, que a gente não venha tomar nenhuma atitude que não for da tua vontade, que a gente venha viver, Pai, e caminhar, meu Pai, ao seu lado. Que nós possamos fazer somente o que o Senhor planejou para a gente fazer, Pai. Que a gente não venha tomar nenhuma atitude, Pai, sem a tua aprovação. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, e nos usa, Pai. Senhor, eu te agradeço e te louvo por cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Amém. Então, a palavra é sua. Amém. Fique à vontade. Gente, se o som ficar muito ruim aqui, pode me interromper e me falar, porque a rua é muito movimentada, que aí eu dou um jeito de entrar lá dentro, sei lá, eu vejo se ficar melhor, tá? Se estiver atrapalhando. Que o negócio aqui é barulhento. Eu queria
Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou muito feliz, nervosa como sempre. Não tem jeito. Mas muito grata ao Senhor por tocar na Thalita de me convidar mais uma vez. E eu sei o tamanho da responsabilidade que é de falar a respeito da palavra dele. Por isso, eu pedi ao Senhor que me desse uma direção, que ministrasse ao meu coração algo que pudesse tocar na vida dessas mulheres que participam do grupo, prepare elas para alguém, né? Coloque pessoas no caminho delas que essa palavra vá servir, né? E eu queria pedir, se vocês estiverem com Bíblia e quiser acompanhar, para vocês abrirem 2 Samuel, capítulo 20, a partir do 14. Se eu tivesse que dar um tema para essa ministração de hoje, eu diria que o grito de uma mulher salva, de uma mulher sábia, salvou uma cidade. Colocaria esse tema. Já repete aí que eu vou colocar no título do vídeo para o YouTube. O grito de uma mulher sábia salvou uma cidade. Amém. Posso ler? Posso ler, amiga? Cunha, qual que é o capítulo e o versículo de novo, por favor? 2 Samuel 20, 14. Obrigada. Nada. Não, tá aí. Aqui? Eu vou ver se eu consigo. Ver se vocês conseguem aí olhar as irmãs também. Eu não sei se dá para vocês verem a minha tela. Talvez eu. Vocês conseguem ver aí? A minha tela? Eu tô vendo, tá dando para ver. Que aí eu vou deixar aqui e também as irmãs que não tiverem a Bíblia vai acompanhando também. Dá para ver Tá. sim. Tá bom. Vamos lá. Seba, eu vou falar Seba, que eu não sei se é Seba ou Seba. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu. Antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, e seus homens dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Acho que essa parte aqui não precisa. Até aqui, meninas. Deixa eu só fazer uma introduçãozinha. Olha o barulho. Deixa eu só fazer uma
uma introduçãozinha rápida para vocês, para explicar o porquê que a situação chegou nesse ponto aqui. Tudo começa com Absalão, que é o terceiro filho de Davi. Davi, ele tinha o filho mais velho que chamava Amon, e Amon se apaixonou por uma das filhas de Davi, ou seja, sua própria irmã, e violentou ela. E o que aconteceu? Davi, ele não puniu Amon. Para Absalão, Amon tinha que ser morto pelo que ele fez. E Davi não fez nada com ele. Eu não vou entrar muito em detalhes nesses capítulos, porque são muitos capítulos antes, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Então, o fato de Davi não ter punido o irmão, o filho, Absalão começou a remoer uma mágoa do pai, porque ele amava a irmã, e ele não se conformava com aquilo que o irmão tinha feito. Ele acolheu Tamar, porque o irmão se negou a se casar com ela, porque ele desonrou a própria irmã, e Absalão abrigou Tamar por 2 anos na casa dele, e por 2 anos ele ficou remoendo aquela situação. E aí, o que acontece? Absalão começa a se levantar contra Davi. Ele começa, como igual os políticos, fazer campanha nos portões de Israel, fazendo promessas, tentando conquistar o povo, fazendo com que as pessoas ficassem atraídas e confiassem nele. E ele começou a armar para Davi, ao ponto de conquistar todo o povo de Israel e tomar o reino de Davi. Então, o próprio filho, ele se deita com as concubinas do pai, ele trai o pai e ele bota literalmente o pai para correr do próprio reino. Aí a gente vê uma situação, assim, logo de início, que primeiro o filho comete um erro, comete um pecado nesse porte, e Davi, ele não tomou a atitude devida, né? Consequentemente, quando Absalão trai Davi também e se levanta contra ele, vai para outra cidade e ali ele se torna rei e anuncia o reinado dele, sabendo que o exército todo tinha se levantado, Davi foge. A Bíblia fala que Davi foge descalço, junto com algumas pessoas. E o exército, a maior parte, já estava contra ele, já tinha se voltado contra ele. E aí o que acontece? Na hora que eles fogem, eles ficam por um certo período foragidos dali, e Davi coloca uma pessoa que Absalão ainda não conhecia como um espião dele, né? O próprio conselheiro de Davi se voltou contra ele e tinha armado para pegar Davi de surpresa. Esse outro vai dar um conselho, utiliza de uma estratégia que tinha combinado já com Davi para ganhar tempo para Davi montar um grande exército e atacar, fazer o efeito reverso, né? O que eles não estavam esperando. Resumindo, o exército de Davi ataca, e no meio dessa guerra, Absalão estava com uma mula e ele começa a correr no meio da mata, e a mata era extremamente cheia de galhos, de árvores. E no meio dessa corrida, a mula vai e ele fica preso pelo pescoço, então ele fica completamente pendurado pelo pescoço. E aí, Davi tinha dado uma ordem, mais uma vez querendo passar a mão na cabeça do filho, cometeu o erro primeiro, e aí fala para os generais, não matem Absalão, só resgatem ele. Mas Joabe, que era o general principal ali, não aceitou nem mesmo a ordem do rei. Quando ele viu que o Absalão estava pendurado, o soldado foi e falou, eu não vou matar, porque a ordem é de não matar, mas ele foi e falou, não, olha o que ele fez, vai morrer sim, e deu 3 flechadas. Os outros foram chegando com raiva, foram e terminaram de matar, enterraram, cobriram com pedra. E o que aconteceu? Davi ficou triste, lamentou pela morte do filho, né? Quantas vezes a gente vê situações de pais que, mesmo vendo que os filhos estão errados, não tem forças para corrigi-los.
Eu acho que não é esse assunto que eu quero falar, mas é uma observação que eu tenho a fazer. Nós vimos lá atrás também o sacerdote Eli, que viu os 2 filhos cometendo erros e não fez nada na época, né? Passou a mão na cabeça e teve consequências graves por isso. Mas com a morte de Absalão, o Davi fica muito depressivo, ele fica muito triste. O tempo foi se passando e ele não tinha voltado para o reino. Até que Joabe vai e fala para eles voltarem. Quando eles vão voltar para o reino, o exército de Judá se dispôs a ajudar a fazer a travessia. E Davi aceita. O povo do exército de Israel não gosta. Começa um atrito entre eles. E Davi aceita a ajuda deles. Ou seja, coisa, assim, deduziu coisa de ego, né? E aí, esse Seba aí entra no assunto que eu falei aqui para vocês, que é esse Seba. Aqui logo no começo fala assim: também lá estava um desordeiro chamado Seba. Esse cara, ele era um cara que gostava de uma confusão. E aí Davi volta para o seu reino e no mesmo tempo em que ele acaba de resolver um problema, que ele acaba de resolver uma questão que tinha sido com o próprio filho, esse Seba levanta uma nova guerra contra Davi, porque ele permitiu que Judá ajudassem eles. E aí Seba faz a mesma coisa que Absalão. Seba contamina as pessoas e eles se revoltam contra Davi e se levantam mais uma vez contra Davi. E aí quando os homens de Davi montam aquela estratégia para poder invadir, é onde acontece essa situação, porque Seba invade essa cidade que chama Abel-Mat-Maaca. Essa cidade, ela era conhecida como uma cidade muito próspera e sábia. Era uma cidade do povo de Naftali, das tribos de Israel. Ou seja, todos eles serviam ao mesmo Deus. Todos eram das tribos de Israel, todos pertenciam ao reinado de Davi. E aquele conflito estava acontecendo entre eles por conta de um que se levantou. Então, essa cidade, por ser conhecida como próspera e sábia, quando eles entram ali e essa mulher sábia salva essa cidade, a primeira lição que eu tive assim foi que a gente não pode negociar nenhuma situação da nossa vida com quem não pode resolver os nossos problemas. Eles já tinham invadido, tinha uma muralha naquela cidade. Eles invadiram e provavelmente eles já tinham fechado aquela cidade. Eles já tinham tomado. Então, qualquer pessoa sem sabedoria ou no momento de desespero, o que tentaria fazer? Para salvar o meu povo e a minha cidade, eu vou tentar negociar com quem já invadiu, com quem já está aqui dentro. Não é verdade? No momento ali de desespero, se eles já tomaram, se eles querem, né, atingir Davi, matar Davi, então a gente vai tentar negociar alguma coisa com eles aqui. Mas não, essa mulher, como que ela podia colocar tudo aquilo que Deus tinha concedido a eles, toda aquela sabedoria que era dos céus, que era do Senhor, jogar tudo no lixo? Tentando negociar com quem estava querendo destruir o seu povo, tentando negociar com pessoas que entraram ali para destruir os sonhos deles. Porque automaticamente, a hora que o povo de Davi, de Joabe, entrasse ali, como é que eles iam escolher? Não, eu vou matar só o povo que está com Seba. Não, ia morrer muita gente inocente. A guerra é isso. Então, quando aquela mulher teve a coragem e a ousadia de gritar,
ela gritou não só por ela, mas ela gritou por um povo, por uma cidade inteira. Ela foi levantada para salvar aquelas pessoas. Mas sem o conhecimento, a sabedoria que o Senhor tinha dado a ela, ela não poderia fazer isso. Então ela vai e chama quem realmente poderia resolver. Quem é que pode resolver? Joabe naquele momento, né? Quem poderia impedir que aquela guerra começasse? Era Joabe, porque ele estava à frente daquela guerra. Então ela vai e chama ele, é ele que tem que resolver, é ele que vai resolver isso. E aí ela chama ele e garante a ele que a cabeça dele ia ser entregue, ia ser jogada pelas muralhas. E aí, trazendo para a nossa vida, né? Para os nossos dias, para a nossa história. Eu penso o seguinte: qual é o intruso que tenta roubar os teus sonhos? Qual é o intruso que tenta roubar os planos que Deus colocou na sua vida? Qual é o intruso que invade e rouba aquilo que você tem de melhor? Em algum momento você já se pegou pensando assim: nossa, eu era tão alegre, eu era tão feliz, eu era tão corajosa, eu era tão ousada, eu era tão forte. E aí, ao mesmo tempo, quando vem esse pensamento, você fala assim, mas tal coisa aconteceu e eu não consigo mais ser como eu era. Ou você chega ao ponto de nem se lembrar o porquê você se tornou a pessoa que hoje você é. Em algum momento, você se vê refém de uma situação que você foi invadida, que não era aquilo que você sonhou. Esse intruso pode ser pessoas, pode ser uma situação, pode ser uma perda, pode ser um trauma, pode ser uma frustração, pode ser qualquer coisa. Esse intruso que invade a sua vida, que te aprisiona, como se você tivesse ao redor uma muralha, literalmente, e você olhasse para você, olhasse para o seu redor, para a sua família, e você pensasse, o que eu vou fazer? Porque é a minha vida e a vida da minha família que está em jogo. Isso acontece na nossa vida. E aí eu fico pensando assim, hoje eu estava lavando louça e o Senhor falou comigo, incrivelmente, o seguinte, não tinha pensado nisso. Ele falou assim, por um acaso, foi coincidência que Davi se tornou conhecido como? Ele se tornou conhecido quando ele derrubou o gigante e degolou o gigante, certo? Davi estava defendendo o povo de Israel. Davi ali estava servindo a Saul, que era da tribo de Benjamim. Anos depois, Davi se vê sendo perseguido por um homem também da tribo de Benjamim, que servia ao exército de Israel. E o Senhor levanta pessoas que um dia ele salvou degolando um gigante, e ele levanta pessoas lá na frente para degolar aqueles que também estavam querendo acabar com a própria vida dele. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então o Senhor levanta esse povo para defender Davi da mesma forma. Então, o que eu penso? Os gigantes, os intrusos da nossa vida, eles têm que ser degolados. Sabe? Eu sei que o Senhor ele tem um plano perfeito para a vida de cada uma de nós. Isso é um clichê? Não, não é um clichê. Isso é um fato.
E ninguém pode impedir o plano do Senhor de ser concluído. Ninguém tem esse poder. Só a gente. É só a gente. São as nossas escolhas, são os nossos bloqueios, são as nossas travas, são os nossos pensamentos, são as nossas fraquezas, são as bolhas que a gente muitas vezes se enfia e se aprisiona, que impede de conquistar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Ele capacita pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Ele capacita pessoas para orar por nós, para interceder. Ele levanta profissionais capacitados para isso, que são psicólogos, são os coaches, que tem bastante hoje em dia, são os nossos líderes espirituais, são pessoas que, de alguma forma, a gente enxerga nelas uma evolução um pouco maior que a nossa, uma capacidade um pouco maior que a nossa para nos ajudar. Mas eu mesma já passei uma vez por uma situação onde eu estava deprimida com a perda da minha mãe, e eu fazendo 3 meses de terapia e eu não estava evoluindo. A terapeuta falou para mim: Aline, eu cheguei até um ponto que agora é só você que pode se ajudar, senão você vai se tornar refém de remédios. É isso que você quer? Eu falei: não. Então o Senhor coloca pessoas, o Senhor capacita profissionais, levanta profissionais para ajudar a gente, só que existem coisas que o grito tem que ser nosso, o basta tem que ser nosso, o chega tem que ser nosso. Na hora que a gente abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para o Senhor, ele é como se, eu não sei explicar, é algo tão incrível, porque eu não estou desmerecendo jamais ninguém, nem os profissionais, nem meus líderes, nem a liderança de ninguém, nem as pessoas que estão acima de mim, jamais. Mas é somente o Senhor que consegue ir lá na raiz. É somente o Senhor que consegue entender lá no profundo aonde te roubaram, aonde te tiraram daquela direção, aonde te tiraram dos eixos, aonde te tiraram daquela forma perfeita que Ele te fez. É só Ele que consegue. Nós, seres humanos, somos limitados. É somente o Senhor que tem esse poder de ir lá no profundo. E para que Ele vá até esse profundo, a gente tem que deixar. É a gente que tem que permitir que Ele faça isso. E tem uma outra situação que Ele vai nessa raiz, Ele nos encoraja. A partir do momento que a gente abre o nosso coração e a gente permite que o Senhor trate da gente, mesmo que doa, mesmo que machuque, Ele começa a fazer tudo novo e Ele começa a nos devolver para aquela forma perfeita. Aos olhos dele, nós somos perfeitas. Ele nos fez perfeito. Nós nos corrompemos e nos perdemos a partir do momento que nós estamos aqui. E aí, se em algum momento você olhar para a situação e falar assim, cara, mas eu não me identifiquei com isso, eu não estou me sentindo perdida, não me sinto frustrada, não me sinto fraca, não me sinto traumatizada com nada. Talvez tem pessoas que aqui possa estar numa situação como essa, de falar, não me identifiquei, eu não estou sofrendo por isso. Aí, eu me lembro de uma passagem que está em Mateus 10, que Jesus, ele, depois de preparar todos os discípulos na caminhada com ele, ele fala assim, agora chegou a vez, vocês vão sair, vocês vão curar, vocês vão falar em meu nome, vocês vão libertar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer tudo o que eu tenho feito. Tudo que vocês têm aprendido comigo, vocês vão fazer. Mas Jesus dá uma dica. Ele fala assim, não cure, liberte, não faça nada com os samaritanos e com os gentios. Primeiro, cuida do povo de Israel. O que o Senhor quis dizer com isso? O que o Senhor fala ao meu coração para falar para vocês nessa noite?
Jesus, quem está aqui hoje, assim como ele ministrou o meu coração e essa palavra falou comigo, com a minha vida, com o que eu tenho vivido hoje, e eu estou transmitindo isso para vocês, Jesus, ele escolhe cada uma de nós, ele nos prepara, ele nos fortalece. Se você é essa mulher que não se identificou com esse aprisionamento, então o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus hoje ele te deixa pronta e preparada para você cuidar dos seus. A sua casa, a sua família, alguém ao seu redor. Jesus pede primeiro os de Israel, depois os gentios, os samaritanos. Cuida daqueles que estão na sua casa. Faça aquilo. Dê o grito de socorro por essas pessoas. O grito daquela mulher encorajou os demais. Imagina a moral daquela mulher naquela cidade. Nós somos essas mulheres. O Senhor capacitou aquela mulher que ela nem tem nome, mas ela está ali nessa história na Bíblia. O nosso nome não importa, o que importa é Ele. Que Ele cresça e a gente diminua. Que nós possamos fazer a obra, que nós possamos fazer a diferença. Gente, não é necessário ter tanto conhecimento da palavra se o nosso coração estiver fechado. Não adianta a gente querer tantas bênçãos ou querer salvar só a gente mesmo. Não, não é justo. Às vezes tem pessoa dentro da nossa casa gritando por socorro e a gente não consegue ajudar, a gente não vê, porque a gente está olhando só para a gente. Às vezes tem gente dentro da nossa casa pedindo, grita por mim. Será que se aquela mulher não gritasse, o que teria acontecido? A Bíblia está clara. Após o grito dela, ela convocou as pessoas e todos aceitaram ajudar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se basear no que está aqui nesses ensinamentos. A Bíblia é muito atual, a Bíblia é muito verdadeira. A gente vive coisas aqui que estão escritas há mais de 2000 anos atrás e eu me identifiquei com essa palavra. O que Jesus aconselhou os discípulos é o que eu já ouvi o meu pastor falando para mim. É o que eu fiz quando eu aceitei a Cristo. Eu declarei naquela represa, no momento do meu batismo, minutos antes, eu falei, Senhor, hoje eu estou aqui sozinha, mas eu creio em nome de Jesus que a minha família inteira vai estar aqui um dia. Então o Senhor, Ele cuida da gente e Ele cuida dos nossos. Ele nos prepara para que a gente tenha capacidade de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Então, qualquer tipo de bloqueio que você tenha, clame ao Senhor, grite por socorro para Ele. Imagine que Ele seja aquele Joabe ali, aquele que vai conseguir solucionar, travar, impedir tudo de acontecer. Clame a Ele. Ou se você se sentir pronta, peça ao Senhor que te capacite, que Ele te coloque na direção. O seu posicionamento vai salvar a tua família, vai salvar a tua casa, vai salvar um amigo, uma amiga que está precisando de socorro e não sabe como fazer, o que fazer, está se vendo perdido diante da morte. Então, meninas, que assim, do fundo do meu coração, que essa palavra, ela venha de encontro ao coração de vocês, que vocês façam uma análise. Se existe algo acontecendo em vocês, que vocês não conseguem identificar, alguma situação. Se foi algum trauma, se foi alguma decepção, algum abuso, alguma traição, a perda de alguém, que vocês degolem esse intruso, esse gigante que está aprisionando vocês de viver os planos de Deus, de viver aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida. E se
não for o seu caso, que o Senhor te prepare e te capacite para que você liberte, salve os seus e depois alcance todos aqueles que tiverem cruzarem a sua vida. É isso. Eu acho que é isso, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, é forte, é forte. Amém. Glória a Deus. Amém, que bênção. Que a Aline falou, né? Tem certas coisas, certos fantasmas, certos intrusos que só a gente pode fazer, né? A gente tem que tomar a decisão de falar, Senhor, eu não quero mais isso, dar aquele grito. Eu estava falando até nesses dias para uma amiga que estava sofrendo, e ela, ai, não sei o quê, mas as pessoas falam para mim de chorar. Eu falei, chora, grita, põe para fora. Você precisa pôr para fora, nem que pode incomodar, põe para fora, grita, porque é isso que vai te curar. Quanto mais você guardar para você, é pior. Põe para fora, chora, se esperneia, o que tiver que fazer, mas você precisa pôr isso para fora para você ser curada. Então, que a gente possa dar esse grito, né? E como a Aline falou, se tiver pessoas que não tem que dar o grito, que graças a Deus não está sofrendo, que não está precisando, que esteja disposta a ajudar outras pessoas a gritarem, que esteja disposta a ajudar a curar outras pessoas, né? A olhar, que a gente possa, como eu sempre oro, né? Que a gente possa estar sensível para ouvir, para ver, para ouvir, porque a gente precisa ter essa sensibilidade para poder ajudar as outras pessoas ao nosso redor. Então, que essa palavra eu guardei já no meu coração e eu espero que vocês tenham guardado a palavra no coração de vocês para que vocês possam ganhar outras vidas, para que vocês possam falar para outras pessoas em outros momentos. Então, que a gente possa buscar mais, né? Buscar mais conhecimento, buscar mais a palavra. Eu falo... a Aline falando, né, de nervosismo antes, e eu tenho certeza que ela, assim como eu sempre falo, nunca imaginou que estaria trazendo a palavra para outras pessoas, estaria na frente de outras pessoas, mas quanto mais a gente dá o passo, mais Deus vai querendo da gente. Então, assim, se você tá olhando para a Aline, se você olha para alguém e fala assim, nossa, eu queria trazer uma palavra linda igual ela está trazendo, busque a Deus, busque sabedorias. Eu não consigo ter entendimento da Bíblia, a Bíblia é muito difícil. Coloca lá no YouTube, no Google, tem várias pregações, vão assistindo, vão buscando. Às vezes eu quero entender uma palavra, joga lá no Google, 2 Samuel 20, deixa eu entender mais. Joga lá no Google, vocês vão pegar explicações, vão conseguir e vão guardando. Então, quanto mais vocês buscam, mais vocês querem ter conhecimento. Eu falo, antigamente eu ia muito no culto e falava a palavra e falava, nossa, que bem, isso aí passava meia hora, o povo falou assim, como que foi o culto? Qual que foi a palavra? Eu, esqueci. Mas aí quando você começa a buscar, aí você guarda a palavra, depois quando você vai no outro culto, aí a pessoa fala, opa, já ouvi essa palavra, é assim, assim, assim. E aí Deus vai ajudando a gente. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente vai adquirindo não só da palavra, mas isso em tudo, conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, né? Então, a gente tem que... Amiga, pode falar. E sabe uma coisa, assim, que eu sempre brinco, né? Eu já até falei isso na igreja. Quando eu comecei lá, eu ficava pensando, gente, mas não lembro de nada da época da catequese, não lembrava de nada. A certeza que eu tinha, que a Bíblia começava em Gênesis e terminava em Apocalipse. E aí, quando eu comecei a sentir o desejo de aprender a palavra, eu não tinha noção realmente nenhuma, eu comecei a pedir para Deus, eu falava, toda hora que eu chegava para ler, eu falava, Senhor, me ensina, o que a tua palavra está querendo dizer? Me dê uma forma de entender o que o Senhor está falando, eu quero entender. E aí, eu comecei a fazer isso, eu lia na Bíblia, às vezes eu não entendia de primeira, eu lia 2, 3 vezes, aí eu via se tinha alguma pregação daquele tema, aí eu comecei a criar o hábito de anotar, então comecei a fazer muitas anotações, e assim, eu sei o quanto cada vez mais a gente tem muito mais a aprender, Deus vai falando cada vez de uma forma diferente com a gente na mesma palavra,
Mas é a persistência, é ter a humildade de reconhecer que você não consegue entender e pedir para o Espírito Santo, me auxilia, me ajuda a entender. Sabe, a linguagem da Bíblia está difícil, vai no Google, procura outras versões. Mas é incrível quando é diferente de você ouvir uma pessoa ministrar e o momento em que você lê um versículo e o Espírito Santo te explicar o que ele está falando ali, é uma sensação tão maravilhosa que não tem comparação. Então, isso acaba despertando na gente o desejo de buscar mais e mais. Sim, E com quanto certeza. tem que aprender, né? Ainda. Nossa, quanto. Eu falo assim, eu fico aqui com um caderninho enquanto as meninas vão fazendo as pregações, eu vou anotando. E esse hábito eu peguei na Anjos, porque por causa do estudo e de várias coisas, então hoje eu já vou no culto, quando eu não levo o caderno, eu ponho no celular, no bloco de notas. Se eu olhar no meu bloco de notas, eu acho que tem umas 30 pregações, porque eu só vou anotando e vou colocando, tipo, enquanto você tá falando, eu vou colocando os principais pontos, o que eu acho importante para a gente ir exercitando. Então, eu sei que tem muitas mulheres aqui que às vezes falam, mas eu sou tímida. Gente, eu era muito tímida, eu não apresentava trabalho de jeito nenhum, eu era a CDF, eu falo, eu faço todo o trabalho sozinha, mas não me coloca para falar lá na frente, não, para apresentar. E hoje estamos aqui, então, assim, Deus quer capacitar vocês, eu nem sei porque eu entrei nesse mérito, mas Deus, né, às vezes pede para a gente falar. Então, se tem alguém aqui que quer se capacitar, igual a Aline falou, pede para Deus sabedoria, abre a Bíblia e fala, Senhor, me dê entendimento dessa palavra, eu preciso de ajuda. A gente está fazendo a leitura, né? Está no propósito de Provérbios lá no nosso grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, e Provérbios assim, um livro que me ensina muito, é muito... Quando eu li a primeira vez, eu falei, gente, eu amei, eu quero ler esse livro pro resto, porque é um livro que ele ensina muito, assim, tem muitos ensinamentos. Então, vale a pena, é igual o Rodrigo sempre fala, né? Quando ele fica falando, às vezes, de conhecimento, que a gente precisa estudar mais. E aí tem um versículo que fala, né, na Bíblia, o povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente precisa buscar conhecimento da palavra, se é no seu trabalho, você também precisa buscar conhecimento. A gente não pode ficar parado, vamos buscar conhecimento. Então, se você tem esse desejo, busque. Thalita, eu senti no coração, eu quero trazer a palavra um dia. Fala, gente, a gente tá com a agenda. Eu sempre tô fechando, eu fico caçando aqui, porque até quando eu falo assim, alguém quer falar alguma coisa, então a maioria das meninas são tímidas, não querem falar. Mas se você sentir no coração, fala, Thalita, eu senti no coração de contar o meu testemunho, porque eu creio que cada uma de vocês aqui tem um testemunho para contar que é uma bênção. Então, se vocês quiserem trazer um testemunho, se quiser trazer a palavra, gente, o grupo é nosso. Eu estou sendo só a porta-voz de vocês aqui para apresentar e para falar do grupo, mas fiquem à vontade para trazer a palavra. A Raquel que está aqui, eu já conversei com ela, ela vai trazer também a palavra daqui uns dias. A Thalita está correndo um pouquinho de mim, mas logo, logo ela vai. Outra Morgan, que é uma bênção. Glória! Ela vai trazer, Karina, cada uma de vocês, meninas. Fiquem à vontade, eu quero muito que vocês possam participar, trazer a palavra, exercitar isso, que tem sido um aprendizado, assim, para mim e para quem está ouvindo. Então, fiquem, irmã Silvana, Natasha, deixa eu ver quem nunca falou, Claudinha, Dani, Gisleide, que está aqui a primeira vez, Vânia, cada uma de vocês, Eliana, Josefa, Silvana, ó o tanto de mulher que a gente tem aqui para exercitar, né? Falar do amor de Deus, contar os testemunhos de vocês. Então, eu quero muito que vocês fiquem dispostas, né? Dê esse primeiro passo de poder também falar do amor de Deus. Amém? Raquel? Posso falar? Pode. Então, para as irmãs que estão correndo aí, não corre não, porque quanto mais falamos, mais bênção recebemos. Porque Deus nos chamou para isso, para transbordar do amor dele. E é como a irmã falou, ela me chamou, na hora que ela falou, meu coração acelerou, fiquei gelada, falei, vou falar, não, falei, vou falar sim, porque Deus chamou, foi para isso. Eu fiquei apavorada, eu tô apavorada, vou falar a verdade, fico sem o que eu vou falar, me capacita, e até o momento eu vou buscando de Deus, e quando eu sentir, eu vou estudar, vou buscar, ou às vezes pode ser só o testemunho da minha vida mesmo. Não importa, meninas, porque não é perfeição que está se procurando nesse grupo.
mas para a gente falar do nosso coração, o que nós temos para falar, o que flui do Espírito Santo. Não temos que temer, porque no céu não entra covarde. Nós temos que dar esse passo, sim. Não temos que ter vergonha, porque a gente, quando estava no mundo, a gente fazia tantas coisas e não tinha vergonha, porque para Deus a gente tem. Não temos que ter. Se jogue, se liberte e vamos fazer o ID do Senhor, porque aqui também estamos fazendo o ID do Senhor. Amém, glória a Deus, né? A Raquel falou de medo, e aí tem uma coisa bem legal que eu tenho feito com o Benjamin, né? A gente ora junto, faz várias coisas, né? E aí eu tenho falado bastante que ele é era, né? Em nome de Jesus, bem medroso. E aí eu falo agora para ele, eu falo, ó, a Bíblia diz, seja forte e corajoso. E aí eu coloquei até um louvor para ele, né? Que fala, seja forte, corajoso, não temas e não desanime. E aí nesses dias a gente foi sábado no aniversário e tinha um tobogã enorme e as crianças estavam todas subindo lá. E aí ele olhou para aquele tobogã e falou assim, nossa, que legal, mas eu tenho medo. Aí a minha amiga foi e falou, vamos, Benjamin, vamos subir lá, que não sei o quê. Aí ele começou a subir, quando ele olhou para trás, ele falou, eu não vou subir não, eu tenho medo. Aí eu falei, você consegue, vai lá. Como que a mamãe falou? Seja ele forte e corajoso. Eu falei, isso não foi isso que o papai mandou, o papai do céu mandou? Ser forte e corajoso ele é. Eu falei, então vai que você consegue. E aí ele foi e começou a subir. Aí quando chegou lá para trás, chegou lá em Simão, que ele olhou para trás, ele viu que não tinha mais volta, que foi o que a gente falou, né? Não tem como. Quando a gente dá os passos, não tem mais como voltar para trás. E aí ele olhou e falou assim, agora eu vou ter que ir, né? Eu vai. E aí ele desceu, depois daquele dia em diante, ele quis viver no brinquedo, né? Não saiu mais, porque ele viu o quanto foi bom. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. Tira todo o medo, toda insegurança. Deus quer usar a gente, Ele quer usar a nossa boca. Ele quer que a gente fale do amor dele. A gente quer aonde vai, né? O meu marido brinca, fala, meu Deus, onde eu vou virar culto? e tem que ser assim, onde a gente tem que ir, a gente tem que levar a palavra dele, a gente tem que contar o nosso testemunho. Porque cada uma de vocês são mulheres fortes, assim. Às vezes eu não conheço todas exatamente, mas no profundo, né? Mas algumas irmãs, igual a Raquel, a gente se conhece há pouco tempo, mas às vezes ela só de abrir o culto, algo que ela fale, de comentar, eu falo, meu Deus, eu e a Rê tava falando, a Rê falou, eu quero um dia ouvir o testemunho dela, porque, meu Deus, só isso que ela falou, eu já fiquei toda arrepiada, eu fico imaginando o testemunho completo dela. Então, cada uma de vocês tem um testemunho para contar. Eu tenho vários, já compartilhei vários com vocês. Então, cada uma de vocês tem algo para contar. Então, tira todo esse medo, essa ansiedade e vamos lá levantar outras mulheres, tá bom? Eu queria abrir aqui e ver se tem alguma irmã que quer compartilhar algo, que quer trazer algum testemunho, que quer falar algo da parte de Deus. Amém. Mulheres quietinhas. Eu vou colocar aqui, meninas. Tá. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu tenho um versículo só para compartilhar, para finalizar tudo isso que você e a Aline falou. Só um minuto, calma aí. Amém, meninas. Eu coloquei enquanto a Rê está procurando ali. Aqui no chat, a gente tem o link do WhatsApp. Se vocês quiserem participar do nosso grupo, a gente está participando, está fazendo propósito de provérbios. Então, cada dia uma irmã tem lido, né, um livro de provérbios, feito uma meditação, uma oração. A gente tem a página do YouTube, então todos os cultos de quarta estão lá no YouTube para você compartilhar com outra pessoa ou se quiser assistir de novo. E a nossa página do Instagram também. Então, compartilhe com mais mulheres, traga mais mulheres para participar, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir essas mulheres abençoadas falarem, os testemunhos, orar uma pelas outras, a gente ora muito. Eu vou pegar aqui também, quem quiser, enquanto a Rê for falando, quiser já colocar aqui no chat os pedidos de oração, que eu já vou anotando. É um versículo pequeno, que fala assim, tá em Apocalipse 21:8.
Os tímidos não herdarão o reino dos céus? Então, aqui na palavra já fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Então, a gente tem que botar a timidez de lado, ser forte, ser corajosa, ir para cima e enfrentar. Amém. Amém. Tem que ser assim. Amém. Tem algum pedido de oração, irmãs? Alguém quer abrir o microfone para falar? Tem pela vida da Luísa Valentina, né? A filha da Lili. Para que Deus. Foi a Valentina ou foi a Luísa? É Luísa Valentina o nome dela. Luísa Valentina. Tá, Luísa Valentina. É que o pessoal conhece mais por Luísa, né? Que eu falo Luísa Valentina. Eu falei, quem é? Mas é Luísa. Para que Deus trabalhe na mente dela pelo que ela passou, né? Que ela ainda vai passar por mais cirurgias. Para Deus fortalecer essa família. Amém. Porque nós, como mães, não conseguimos ver nossos filhos com uma dorzinha, uma inflexão. Agora, imagina passar por essa situação tão grande desde que essa criança nasceu. Esses dias que eu tenho conversado com ela, tenho buscado a Deus. Eu sempre oro com a Nicole de madrugada, né? Que ela acorda de madrugada para ir para a escola. E aí eu comecei a acordar com ela para orarmos. E aí Deus me orei muito a favor dessa criança, porque nós, como mães, sabemos o quão doloroso e impotente nós ficamos em meio a situações de nossos filhos, né? E vendo ela, a Lili, o Wagner passar por essa situação, não deve ser nada fácil. Que possamos cobrir eles o tempo inteiro com as orações e que Deus... É um processo que eles vão passar, mas que nós possamos fazer a nossa parte, né? Orando. Amém, Raquel, amém. Mais alguém, gente? Mais algum pedido de oração? Ó, colocaram aqui a Natasha Manuel Cavalcante, Vanessa. Mais alguém? Eu vou pedir pela Tami, que vocês orem pela vida da Tami, tá? Ela descobriu agora um câncer, então eu peço que vocês orem pela vida dela. Uma colega minha pediu oração pela vida dela. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem todos os pedidos, eu tenho um caderninho de oração aqui, meninos. Isso, bem lembrado, Vanilda, pela missão da nossa igreja nesse final de semana. A nossa igreja vai fazer uma missão esse final de semana, levar alguns alimentos, então que vocês possam orar para Deus guardar, né, para que eles venham guardar a ida e a volta, para que eles venham ser usados, né, por Deus lá naquele lugar, porque não é só levar o alimento, né, é levar o mais importante, que é a palavra de Deus, é ganhar essas vidas, é fazer com que as pessoas queiram estar com Jesus. Então, que vocês orem também pela missão. Pela mãe da minha amiga Salma, que está com problema no coração. Vou anotando aqui, tá, meninas? Eu vou falando aqui. Olha que bênção! A Vânia, que estava procurando emprego, diz que Deus abriu uma porta para que ela trabalhe como eventual em uma escola e vai iniciar amanhã. Glória a Deus, amém. Amém. Minha cunhada, Paulinha, também hoje recebeu uma bênção. Deus abriu uma porta para ela, que ela queria muito de emprego. Marina, que nasceu prematura, está na UTI. Deixa eu anotar. Marina. Amém, amém. Mais algum pedido, meninas? Pela Dani. Ela vai passar, lembrei, pelo câncer, ela descobriu câncer nos seios. E amanhã a cirurgia dela é do Águias. Amém, amém. Vamos orar. Ela é um ser humano maravilhoso. Depois eu vou chamar ela para estar participando, não sei quais dias de culto dela, né? Ela é uma pessoa sensacional, de repente trazer um testemunho. Amém, isso mesmo, irmã. Por favor. Isso até um testemunho de vida que ela vai passar aí. Não deve ser fácil para a mulher, né? Sim, com certeza, com certeza.
Mais alguém? Então tá. Vou colocar aqui para a pastora Aline orar aí, por favor, pelos pedidos de oração. Eu falo para as meninas, neste momento, apresentem os pedidos de oração. Se você esqueceu de alguém enquanto estiver orando, lembrar presente. Pode mandar também para mim, para eu colocar aqui no caderno, porque eu sempre estou orando por esses pedidos. Se você tiver a carta, né? Quem está aqui a primeira vez, eu e as meninas sempre falam para a gente fazer uma carta. Faça uma carta com os sonhos, os planos, os projetos para vocês, para esse 2022, que ainda dá tempo. Então, coloca lá na carta todos os sonhos de vocês, nos mínimos detalhes, sem tirar nem pôr, sabe? Coloca tudo, escreve lá uma carta para Deus e apresenta essa carta para Deus, tá? Apresenta, então coloca lá no final, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque os planos deles são maiores e melhores que os nossos. Então, escreve a carta, coloca tudo que vocês querem, no final coloca que seja feita a vontade de Deus, porque o plano dele vai ser melhor. Então, às vezes ele vai responder até mais do que vocês planejavam, assim como respondeu comigo, assim como respondeu com outras irmãs. Se tiverem documentos que vocês querem apresentar nesse momento, apresentem também documentos. E vou pedir para a Aline orar por esses pedidos. Tá bom, Aline? Por favor. Tá bom. Amém. Senhor Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo. Pai, nesse momento eu te apresento todos os pedidos de orações, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a todas as necessidades dessas pessoas, Pai. Que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor entre com a cura para as pessoas que receberam um diagnóstico que não gostariam, Senhor. Que o Senhor abençoe a cirurgia e o pós-cirúrgico daqueles que se encontram internados nessa situação de hospital, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor capacite as tuas filhas, Senhor, com uma nova oportunidade, que seja, Pai, para o crescimento de cada uma delas, aquelas que necessitam de uma oportunidade. Senhor, eu peço pelo poder do teu nome que o Senhor abençoe o casamento de pessoas que estão passando por alguma situação. Que o Senhor visite, Pai, o esposo, a esposa, que o Senhor entre, Pai, com entendimento, compreensão, lealdade, que eles possam, Pai, compartilhar, serem leais, compreensivos um com o outro. Senhor, eu peço pelo poder do teu nome que onde houver depressão, que caia por terra. Eu peço pelo poder do teu nome que onde houver qualquer tipo de retaliação, opressão, Senhor, qualquer tipo de bloqueio, Pai, visita o coração das tuas filhas, aquelas que por alguma razão sofreram algum trauma, alguma situação, Senhor, que trouxe frustração, que arranque, Senhor, do coração delas a mágoa, a tristeza, Senhor, o rancor, liberta suas filhas, Senhor, de todo tipo de ressentimento. Em nome de Jesus, Pai, eu não conheço a necessidade de cada uma delas, mas o Senhor conhece no profundo, oculto, escondido. Vá na raiz do problema de cada uma, Senhor. Dê compreensão e discernimento a elas, Pai, para solucionar esse problema. Mais uma vez eu te apresento na questão de saúde, que o Senhor entre com a cura, Senhor. O Senhor é aquele que pode infinitamente mais. O Senhor é o médico dos médicos. A última palavra é a tua, Senhor. O Senhor é aquele que detém a chave da morte. O Senhor é aquele que detém o poder de todas as coisas. Então, que o Senhor faça sempre a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, que o Senhor proporcione o melhor para cada uma delas e da família de cada uma. Oh, Pai amado e querido, nesse momento eu te peço que o Senhor envie os teus anjos na casa de cada uma das tuas filhas, Senhor. Que o Senhor visite, que os teus anjos estejam de prontidão, Pai, para impedir qualquer levante do inimigo, qualquer desânimo, qualquer momento de angústia, de medo. Que o Senhor, Pai, permita que suas filhas tenham uma boa noite de sono, uma noite de descanso, que elas possam deitar, repousar e esquecer de tudo aquilo que não aconteceu, e que o Senhor prepare um dia maravilhoso, abençoado, um fôlego de vida, de esperança, que elas possam, Pai, através do teu Espírito Santo, Senhor, ser conduzidas e direcionadas para tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço e agradeço. Amém.
Amém. Amém. Glória Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. A Aline começou a orar, algumas irmãs colocaram aqui outros pedidos, eu já anotei aqui. Karina, olha, eu acho que eu vou lá para a salinha das crianças ver essa pregação, hein, domingo. Tô bem nervosa, mas vai dar tudo certo. Deus vai te usar, irmã, tenho certeza, vai na fé. Amém, amém. Vai na fé. Meninas, obrigada. Um bom resto de quarta-feira aí. Que Deus abençoe vocês, proteja, livre vocês de todo mal. Qualquer coisa, vocês sabem, eu estou aqui à disposição para orar, para jejuar, para ouvir, né? Porque às vezes é igual a Aline falou na palavra, às vezes a gente precisa procurar alguém para ouvir, para nos ajudar e procurar a pessoa certa. Então, orem, peçam para Deus mostrar a pessoa certa para vocês e qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Uma boa noite aí, fiquem com Deus. Obrigada a todas. Boa noite. Amém. Obrigada, Boa gente. noite. Amém. A paz Boa para noite. todos. Glória! Boa noite, a Glória paz. a Deus. Glória a Deus. Amiga, obrigada, viu?